crianças, a 43, vai dizer assim para nós. Passados 2 dias, ele partiu para a Galileia, que foi o que eu acabei de falar. Porque Jesus mesmo havia declarado que um profeta não recebe honras em sua própria terra. Logo que chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque tinham visto todas as coisas que fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também tinham eles ido à festa. Agora o versículo 46. E foi novamente para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Vocês lembram que Jesus fez o primeiro milagre em Caná da Galileia, que a tia Thalita Santos contou a história para vocês? Fez aqui a transformação da água que virou vinho? Jesus fez o seu primeiro milagre e agora ele volta de novo para Caná da Galileia. Só que nesta cidade havia um oficial do rei e o seu filho estava doente em Cafarnaum. Quem era esse oficial? Era uma pessoa que trabalhava, vamos dizer assim, o rei era uma pessoa importante da época, certo? E este oficial era uma pessoa que trabalhava direto para o rei. E ele tinha um filho, e este filho estava doente. Ele estava com um problema muito sério. Talvez ele já tivesse levado nos médicos, ele já tivesse levado em tantos lugares pessoas para ajudá-lo, mas ele estava muito doente. Já aconteceu isso com você? Você já ficou com algum problema que ninguém conseguiu resolver? A mamãe às vezes não consegue, o papai, ou às vezes a mamãe e o papai têm um problema que está difícil de resolver. Pois é, às vezes é de saúde, às vezes é um problema de dinheiro, financeiro. Então, este homem também estava com um grande problema, que era o problema que o seu filhinho, que ele amava tanto, estava doente. Cadê a figura aqui da Caná da Galileia? Daqui a pouco o tio vai pôr para nós aqui a cidade de Caná da Galileia, uma linda cidade. Pois é, agora o que acontece? Este homem, o oficial do rei, que trabalhava para o rei, ficou sabendo, crianças, que Jesus estava vindo da Judéia para Galileia. E ele foi até Jesus e rogou-lhe que fosse e curasse o seu filho que estava à beira da morte. O que aconteceu? Ele ficou sabendo que Jesus, que pode todas as coisas, que pode resolver todos os problemas, ele ficou sabendo que Jesus estava na cidade dele. Então ele falou, eu vou até Jesus pedir para que ele venha me ajudar. Ah, olha aí a Caná da Galileia, que linda cidade, olha. Tá vendo? Caná da Galileia. Jesus estava nesta cidade e o oficial do rei também estava nesta cidade. Só que o oficial do rei, ele não morava aqui em Caná da Galileia. Ele morava lá em Cafarnaum. Então, ele teve um encontro com Jesus. Daqui a pouco vai aparecer a imagem, Jesus e o oficial do rei. Tá? A imagem de Jesus e o oficial do rei, os dois conversando. Então, vamos lá. Quando ele soube que Jesus estava aqui na cidade, ele falou, Jesus, olha o que ele disse lá no versículo 48. Então, no versículo 47, dirigiu-se a ele e rogou-lhe que fosse e curasse o seu filho que estava à beira da morte. Então, ele pediu, ele falou, Jesus, por favor, o meu filho ele está muito doente, você pode curar ele? Ele acreditava em Jesus, ele sabia que Jesus poderia fazer qualquer coisa, foi por isso que ele foi pedir a ajuda de Jesus. Criança, saiba que Jesus é o único que pode te ajudar diante dos seus problemas, diante das suas dificuldades. Sabe, talvez você não tenha mais a quem recorrer de pessoas. Às vezes é alguma doença, é algum problema que você está passando, mas sabe,
alguém pode te ajudar. E este alguém que a gente cantou aqui, ele se chama Jesus. Jesus, ele pode te ajudar nos seus problemas. E aí, Jesus disse assim, então, Jesus lhe disse, se não contemplardes sinais e prodígios, jamais crereis. Jesus estava falando assim para ele, tenha fé, acredite. E o oficial do rei suplicou, Senhor, por favor, vai até lá na minha cidade, Cafarnaum, antes que o meu filho morra. Jesus lhe respondeu, vai, o teu filho viverá. E o homem creu, e o homem acreditou na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Olha só, gente, aqui nós temos o homem pedindo ajuda de Jesus, o oficial do rei, e aqui nós temos Jesus. E Jesus disse para ele, vai agora que o seu filho vai viver. E o que aconteceu? O oficial do rei acreditou nas palavras de Jesus. Jesus não precisou ir até lá para fazer um milagre. Jesus apenas ordenou. Jesus apenas disse, vai, o teu filho viverá. Jesus creu. Aquele oficial do rei creu e ele foi. Você precisa acreditar nas promessas de Deus para a sua vida, crianças. A Bíblia tem muitas promessas de Deus, muitas promessas de Jesus. Jesus promete vida eterna. O que é vida eterna? É morar no céu com Ele para sempre. Jesus promete que estará com você todos os dias, até o último dia da sua vida, até a consumação dos séculos. Ele promete muitas promessas. Creia na palavra dele. Este homem, ele creu. Este homem, ele acreditou. Então ele foi para casa para ver se o seu filho estava bem. E já no meio do caminho, os seus servos foram ao encontro dele e lhe disseram, Senhor, os servos do oficial do rei, né? Senhor, Senhor, o seu filho está vivo, ele sarou, ele está melhor, ele não está mais doente. E o oficial do rei perguntou assim, que horas? Mas que horas que ele melhorou, que a febre deixou? Aí eles falaram, a hora 7ª. E o oficial do rei se lembrou que foi a mesma hora que ele tinha conversado com Jesus, que foi na mesma hora do relógio que Jesus falou, vai para casa que o seu filho vai viver. E aí aquele homem, a Bíblia vai dizer no verso 53, próximo slide, o pai reconheceu que naquela mesma hora Jesus lhe afirmara, o teu filho viverá. E ele creu e toda a sua família. Aí nós temos o terceiro slide, por favor. Vocês irão ver agora o encontro do pai que pediu ajuda de Jesus e o filhinho que estava quase morto. Ele estava quase morto, crianças, mas Jesus curou. Jesus fez com que ele tornasse a viver. Porque apenas a palavra de Jesus, uma palavra ordenada por ele é o suficiente. Este homem, ele teve fé. A Bíblia diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? É acreditar mesmo que você não esteja vendo. É acreditar que Jesus pode fazer qualquer coisa na sua vida. Ele pode mudar o seu coração. Você talvez que é uma criança que vive desobedecendo o pai, a mãe. Peça ajuda de Jesus para você mudar o seu coração. Creia que Jesus pode transformar a sua vida. Se você ainda não recebeu Jesus no seu coração, fé é crer que Ele pode te dar a salvação. É crer que Ele pode limpar o seu coração do pecado. Creia na palavra de Jesus. Este homem creu e o seu filho recebeu a cura.
Então, não somente a cura, a Bíblia vai dizer que toda a família do oficial do rei, deste homem que trabalhava para o rei, creu. A mulher, todo mundo que morava na mesma casa, eles creram em Jesus. Mas eles creram não só para Jesus fazer um milagre, eles creram em Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, aquele que iria morrer na cruz pelos seus pecados. Eles creram em Jesus para a salvação. Você, criança, que ainda não tomou a decisão de aceitar Jesus no seu coração, você precisa crer em Jesus, que Ele é o único que pode te dar a salvação. Ele é o único que pode te dar perdão dos pecados. Mas para isso você precisa pedir: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu sei que eu sou pecador, escreve o meu nome no livro da vida. E em Hebreus 11:6 diz que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Fé é acreditar naquilo que ninguém pode fazer. É acreditar em Jesus, é confiar, é acreditar que Ele pode fazer todas as coisas. Vamos repetir esse versículo? Sem fé, repete aí. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Hebreus 11:6. E a Bíblia vai dizer que este milagre foi o segundo milagre que Jesus realizou. O primeiro foi quando ele transformou a água em vinho. E este segundo milagre, lá na Galileia, foi o segundo milagre que Jesus realizou. Então, crianças, neste momento, feche o seu olhinho aí e nós vamos orar. Você, criança, que não consegue, não confiou em Jesus ainda, você pode fazer essa oração. E você que já aceitou Jesus, continue tendo fé, continue acreditando nas promessas dele, porque vai cumprir na sua vida todas as promessas da palavra de Deus. Elas irão se cumprir, tá bom? Feche seu olhinho que nós vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esta manhã. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada criança que se encontra agora na sua casa, ouvindo a tua palavra, Senhor. Aquelas que ainda não te aceitaram como seu único e suficiente Salvador. Que o Senhor possa abrir o entendimento, a mente delas, para compreender o plano da salvação. Pai, eu quero te pedir por aquelas crianças que já receberam o Senhor Jesus, que elas possam continuar caminhando com o Senhor, que elas possam continuar confiando no Senhor e que nada e ninguém venha roubar a tua palavra do coraçãozinho delas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.